Boa noite, amada igreja, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez estamos aqui para cultuar ao nosso Deus. Mais uma vez para podermos ser edificados por meio da sua palavra e também participarmos da ceia. Hoje, primeiro domingo do mês, nós queremos estar também ceando. E com toda certeza você, sua família, sua casa serão abençoados por meio deste momento também. Eu vou pedir que a Miriam esteja orando também agora sobre a palavra que será ministrada nesse instante. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós, para nós, Pai. Muito obrigada. Sim. Obrigada, Pai, porque Tu tens guardado cada um da Tua igreja aqui, guardado, Senhor Deus, de enfermidades, de tudo aquilo que está acontecendo, Senhor Deus, nesse Brasil, nesse mundo afora, Pai. Queremos Te pedir também sobre cada pessoa, em cada país, Pai, que Tu estejas abençoando, Pai, com salvação, Sim, Pai, mas também com saúde física, Sim, grande Deus. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, em especial, pela palavra que vamos ouvir agora, Senhor. Muito obrigada. E faça-nos entender a Tua palavra, não só entender, Pai, mas também praticar, Pai. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito bem, queridos, nós queremos compartilhar hoje o último texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu comecei há exatamente um ano atrás, no dia 30 de junho do ano passado, e foram 13 mensagens, esta é a 13ª mensagem na sequência, né, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e gostaria que prestássemos atenção, tem algo muito especial aqui hoje. Verso 14, eu vou ler do verso 14 até o 20, diz assim: No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições, e como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra, e sou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Eu vou ler mais uma vez o verso 19, que diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. O tema da mensagem é: Deus cuida de você. E é sobre isso que nós queremos refletir um pouquinho. Estamos, como falei, chegando aqui nesse último parágrafo, e agora Paulo faz algumas considerações finais aqui. E como é costume de Paulo, ele não esquece daqueles que o ajudaram. Ele não esquece de mencionar a bênção que ele recebeu. Ele não esquece de mencionar nem pessoas e nem situações. E aqui, por acaso, a única pessoa que ele menciona é Epafrodito, que levou para ele lá na prisão, provavelmente em Roma, como já foi falado, aquilo de que ele estava precisando. Ele cita da situação da igreja, ele lembra a igreja: vocês foram a única que me ajudaram quando eu saí da Macedônia. Então ele não esquece. Paulo, ele reconhece quando alguém ajuda, e isso é bênção. Eu quero perguntar para você, se você alguma vez já passou por alguma situação difícil, por algum aperto, alguém o ajudou, alguém supriu a sua necessidade, tem agradecido, tem lembrado disso, tem testemunhado disso? É isso que é a nossa vida cristã, é receber quando precisamos, mas também reconhecer a bênção que nós recebemos. Algumas coisas que nós queremos mencionar aqui nesse versículo, principalmente, que Paulo menciona aqui.
A primeira coisa é a confiança no Senhor Deus. A confiança no nosso Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, Paulo começa aqui. Paulo diz o meu Deus. Né? A confiança que nós devemos e podemos ter é, em primeiro lugar, em quem nós confiamos. Qual é a pessoa, qual é o Deus em quem nós depositamos a nossa confiança, que há de suprir a nossa necessidade, que vai nos ajudar, que vai nos socorrer, que vai estar ao nosso lado. Deus não está falando de um Deus qualquer, perdão, Paulo não está falando de um Deus qualquer, não está falando de um ídolo religioso, não está falando de um fundador de uma religião ou de uma seita. Paulo não está falando de um Deus de pau, de pedra, de ouro, de prata e assim por diante. Não. Paulo não está falando de depositar a confiança nas riquezas, nos bens materiais, na conta bancária. Não. Ele está falando do Deus maravilhoso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus, o criador do universo, o Deus que nos formou, um Deus que conhece tudo. É desse Deus que Paulo está falando. Eu não sei se você alguma vez já parou para pensar, né, esses últimos tempos aqui, nós não estamos indo muito para aliás, não estamos indo para o supermercado desde que começou, né, toda essa pandemia. Fazemos compra por telefone, entrega em casa, às vezes nossas filhas compram alguma coisa. E você começa a pensar quanto tipo de alimento não existe. Quanta comida Deus não providenciou para nós. Você já parou para pensar uma vez quantos animais existem? Quantos tipos diferentes, e Deus cuida de cada um deles. Você já parou para pensar e observar uma vez quantas plantas existem? Mesmo para decorar, quanta beleza na natureza. Você já parou para pensar e olhar uma vez o céu, as estrelas, a lua hoje? Estamos agora vivendo aí a lua cheia, hoje e amanhã. Você já pensou para olhar, para apreciar essa natureza toda? É esse Deus grande, esse Criador dos céus e da terra, como diz lá em Hebreus, aquele que sustenta todo o universo com o poder da sua palavra. É esse Deus que cuida de nós. Em segundo lugar, Deus não se esquece. Deus não se esquece. Você alguma vez já ouviu a expressão que diz assim, Deus se esqueceu de mim? Às vezes as pessoas acham que Deus se esquece delas. Passam por algum aperto, por algum problema, passam por uma situação difícil, a solução não vem de imediato, ou às vezes não vem na hora e da forma como a pessoa quer, e acha que Deus se esqueceu dela. Deus não se esquece. Deus jamais vai se esquecer de qualquer um de nós. Deus jamais vai se esquecer das nossas necessidades. Deus jamais vai nos abandonar quando nós confiamos nele. Uma criança, quando nasce num lar estruturado, vocês acham que ela se preocupa com o que vestir, com o que comer? De forma alguma. Ela sabe que o pai, que a mãe vão cuidar dela em todas as áreas. Ela não precisa se preocupar com isso. E às vezes algum pai, alguma mãe não precisa empurrar comida para a criança comer, porque às vezes a criança não quer comer, mas ela tem o que ela precisa, ela confia no pai e na mãe. Em Isaías 49:15 tem um texto que diz assim, porventura pode uma mulher se esquecer do seu filho? Pode uma mulher se esquecer do fruto do seu ventre? Deus faz essa pergunta. É quase impossível isso acontecer. Mas aí vem a resposta. Mesmo que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus vê você, Deus conhece você. E Deus olha para você todos os dias da sua vida. A segunda coisa que Paulo coloca aqui, que Deus há de suprir as nossas necessidades através de Cristo Jesus. Quem é o Senhor Jesus? Ele é o Filho de Deus, o Filho único de Deus. É por meio de quem e para quem foram feitas todas as coisas, como Paulo coloca lá aos Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que deu a vida por nós, para que nós tivéssemos a salvação, para que nós tivéssemos a vida eterna. Ele é aquele que é o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Lá em João, Paulo diz, aliás, Jesus, em João, diz assim, tudo o que pedirdes em meu nome, eu vou atender. É em nome de Jesus que nós pedimos, e Deus há de nos abençoar. Na primeira carta de João, nas nossas meditações, nos devocionais que eu tenho mandado essa semana,
nós falamos a respeito de Jesus, aquele que está ao nosso lado, o Paracleto, o nosso Consolador, aquele que nos defende. Então é essa confiança que nós podemos ter em nosso Senhor Jesus. A terceira coisa, Paulo diz que Deus há de suprir as nossas necessidades. Deixa eu falar uma coisa para você. Necessidade é diferente daquilo que eu quero. Uma coisa é você precisar de algo, uma outra coisa é você querer algo. E muitas vezes nós oramos de acordo com aquilo que nós queremos e não de acordo com aquilo que nós de fato precisamos. E Deus sabe muito melhor do que nós mesmos do que nós precisamos. Ele vai suprir a necessidade de acordo com aquilo que eu preciso e na hora que eu preciso. Para isso, nós temos que aprender a confiar em Deus. Para isso, nós temos que olhar para trás e ver como Deus é poderoso, maravilhoso, bondoso. Quantas vezes Ele já me ajudou em momentos de dificuldade, quantos testemunhos bons nós temos. Eu poderia contar aqui muitos testemunhos da história, de missionários, de pessoas que eu conheço na nossa vida pessoal, quantas vezes no passado, passando por momentos de dificuldade, olhando para mim, e agora, esse mês, como é que nós vamos fazer? Tem contas a serem pagas. E às vezes assim, vinha algum aumento, vinha às vezes alguma ação, alguma coisa que a gente tinha a ver, exatamente no mês em que a coisa apertava. A gente olhava assim, mas como Deus é maravilhoso. Eu tenho a plena convicção que você já tem tido essas experiências também, já passou por momentos de dificuldade em situações. E hoje muitas vezes nós passamos ainda por situações, com toda certeza. Quantos não passam às vezes por uma situação difícil, situação financeira, de emprego, salário, problema financeiro, às vezes algum acidente, alguma enfermidade, e se preocupa, e agora o que eu vou fazer? Muitas vezes acabam se descabelando, porque não sabem como resolver o problema. E nesse momento, saber confiar no Senhor é extremamente importante. Se nós confiamos no Senhor, Ele na hora certa, Ele vai suprir a nossa necessidade. Agora tem um detalhe. Deus há de suprir a nossa necessidade. Deus vai cuidar de nós quando nós fizermos a nossa parte. Quando nós fizermos a nossa parte. Às vezes existe aquela expressão também, Deus vai dar um jeito. E a pessoa acaba se acomodando. Se acomodar ou ficar talvez sem iniciativa nenhuma, ou muitas vezes a preguiça, ela não vai resolver o problema. E Deus não vai suprir a necessidade quando nós não fizermos a nossa. Às vezes a lição nesse momento ela pode custar muito caro. Então nós temos que fazer a nossa parte. Temos que nos esforçar, temos que confiar no Senhor. Não precisamos pedir aquilo que nós queremos ou gostaríamos de ter, mas Deus há de suprir aquilo que nós precisamos. A igreja em Filipos, pelo que Paulo menciona, foi a única que o ajudou em situação difícil. Foi a única que, quando ele partiu da Macedônia, estava realmente preocupada em continuar ajudando ele. E como nós mencionamos, existiam ocasiões, momentos em que eles não tinham como mandar a ajuda para Paulo. Mas agora lá em Roma, por meio de Epafrodito, eles mandam novamente ajuda. Olha só que esforço. Lá da Macedônia, para mandar lá para Roma ajuda para Paulo. Uma viagem de navio naquela época não era coisa simples. E Paulo também menciona na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 2, ele deixa bem claro que aquela igreja não era uma igreja rica, não tinha sobrando, não tinha riqueza em abundância. O que Paulo escreve lá? Ele diz assim, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Profunda pobreza material, mas se redundou em quê? Em riqueza de generosidade. É assim que a coisa funciona. Jesus disse, é muito melhor dar do que receber. E Paulo, ele menciona isso também aqui, pouco acima. É interessante que ele menciona aqui que nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber.
exceto vocês. Exceto vocês. Quando nós ajudamos, quando nós compartilhamos, nós vamos receber também. O que é que nós vamos receber? Nós vamos receber bênção. Nós vamos receber a bênção do Senhor. Ele não vai deixar que falte. Ele vai nos abençoar e a alegria que nós temos. É isso que acontece quando nós realmente confiamos no Senhor, quando nós depositamos tudo nas mãos do Senhor. E não somente nas questões materiais, nas dificuldades, muitas vezes passando por problemas, passando por angústia. Eu quero ler um texto que nós encontramos lá em Isaías, capítulo 43, versos 1 a 3, diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Você é meu, diz o Senhor. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Essa é a palavra de Deus que nós temos para nós. Essa é a promessa de Deus. Então, quando nós tomamos posse da promessa de Deus, quando nós nos apegamos a Ele, quando nós confiamos nele, Ele vai cuidar de cada um de nós. Deus cuida de você. Deus não te abandonou. Deus não vai se esquecer de você nunca, jamais. Ninguém, disse Jesus, ninguém poderá nos arrancar dos braços dele. Mas nós temos que confiar, nós temos que perseverar, nós temos que nos manter fiéis. Não importa a situação pela qual nós passamos. E Deus vai suprir nossa necessidade. Ele vai nos abençoar com muita alegria. Quero terminar perguntando: você tem confiado no Senhor Deus, a sua vida, toda a sua vida? Tem confiado os seus bens, seu trabalho, sua família, seu ministério? Tem confiado isso tudo nas mãos do Senhor? Tem experimentado a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida? Nós estamos vivendo ainda em meio a uma pandemia. Até quando? Não sabemos. Problemas virão pela frente? Da forma como as coisas estão indo, não quero ser muito pessimista, mas problemas irão surgir, talvez alguns piores. Até agora ninguém ficou contaminado, com alguma exceção, mas até agora Deus tem preservado as nossas vidas. Ninguém da igreja ainda morreu. Glória a Deus por isso. E a oração minha é todos os dias: Deus preserve cada um para que não seja atingido, não seja contaminado por meio desse vírus. Preserve a vida, Senhor, de cada membro, de cada família da sua igreja. E Deus tem respondido. Mas não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades. Não quer dizer que de repente não surge algo e agora o que é que nós vamos fazer? Deus não se esqueceu de nós. Deus cuida de cada um de nós. Pode abalar o mundo ao nosso redor, Deus cuida de nós, Ele nos protege. Mas também temos que fazer a nossa parte, temos que continuar responsáveis, temos que continuar realmente fazendo aquilo que é necessário fazer, confiar no Senhor e nada vai nos faltar. Que Deus possa abençoar essa palavra, que Deus possa fortalecer a sua vida. Hoje ainda, como já falamos, nós temos a ceia. Nós queremos celebrar a ceia. Queremos terminar com esse momento consagrando os elementos. Você na sua casa quer estar orando, e você também pode estar orando, e depois você vai participar da ceia, mas lembrando de algumas coisas. Duas coisas, principalmente. Primeira delas, a ceia simboliza comunhão com o Senhor Jesus Cristo. A ceia nos faz lembrar do corpo e do sangue de Jesus. No mesmo instante que nós celebramos e que nós, em que nós lembramos daquilo que Jesus fez por nós, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue, também é momento de celebrar, de agradecer, porque é por meio disso que nós temos a vida eterna. A segunda coisa, a ceia, ela nos deve sempre levar a uma comunhão uns com os outros. Fico imaginando
a comunhão que Paulo teve com a igreja em Filipos e a saudade que ele não deve ter tido enquanto ali preso e a igreja ali longe. A saudade que ele não deve ter tido de estar junto com eles, ceando, celebrando. Naquela época ele não tinha YouTube, ele não tinha internet, não tinha nada, como eu comentei. Cartas levavam meses, talvez, para chegar ao destino. Imagine a saudade de Paulo. Mas em espírito eles estavam juntos. A ceia é comunhão. Né? Ela nos deve fazer lembrar que nós fazemos parte de um só corpo. Cada um de nós é membro do mesmo corpo. Também nos faz lembrar que nós temos que compartilhar de acordo com o que nós temos para com aqueles que não têm. Se nós olharmos o livro de Atos, capítulo 2, o início da igreja, o que acontecia naquela época? Como é que viviam os primeiros cristãos? Eles perseveravam na doutrina, na oração, na comunhão e no partir do pão. Eles perseveravam naquilo. E isso significa ceia. Nós tomarmos juntos, sermos um só. E até quando? Até quando nós vamos ficar celebrando isso? Bem, já fazem 2000 anos que a igreja celebra a ceia. E o que é que o Senhor Jesus falou? Nós vamos fazer isso até que se cumpra no reino de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, diz: até que se cumpra no reino de Deus, nós estamos fazendo o que por meio da ceia? Anunciando a morte do Senhor Jesus. Eu quero ler para esse momento o texto de Mateus, capítulo 26, versos 26 até o 29. Diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Aqui está o pão. Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Lucas diz: o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Você já pensou que festa? Já pensou que alegria um dia no reino de Deus? Eu não sei que vinho novo vai ser esse. Existem várias interpretações, eu vou entrar na questão aqui agora. Mas com Jesus celebrando a ceia aqui na terra, Jesus, a última que ele tomou foi essa que está registrada aqui. A próxima, sabe com quem que vai ser? Comigo e com você. Se você permanecer fiel, se você perseverar. Se você perseverar, Deus irá preservar a sua vida para esse momento tão especial. Nós vamos orar e vamos participar aqui da ceia. Eu vou consagrar os elementos. Eu vou pedir que a Mira também venha aqui à frente e nós vamos estar aqui ceando juntos no instante em que você também vai estar ceando agora em sua casa. Você ora pelo cálice, eu oro pelo pão primeiro. Pai querido, muito obrigado por esse momento. Obrigado por podermos estar lembrando daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, entregando o seu corpo, podendo celebrar a vida eterna e também podendo, Senhor, depositar a nossa confiança e a nossa esperança maravilhosa que um dia estaremos ceando com o Senhor no reino de Deus. Pai, agora em nome de Jesus, abençoe esses elementos, abençoe o pão, abençoa, Senhor, o pão na casa de cada membro, de cada família. Abençoa, Senhor, a comunhão na vida de cada um, na vida de cada família, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, queremos também consagrar agora, Senhor Deus, esse cálice. Pai, eu não consigo compreender, Senhor, que amor é esse. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse, Senhor, em dar o Teu Filho único, Senhor, para morrer naquela cruz no meu lugar, no nosso lugar, Pai. Às vezes eu fico imaginando, Senhor Deus, que lá daquela cruz,
Jesus conseguiu me ver, conseguiu ver cada um aqui e dizer: vai valer a pena. Ó Senhor, Tu és maravilhoso demais. Tu és tão grandioso e tão humilde ao mesmo tempo, Senhor. A ponto de querer cear conosco. A ponto de querer cada dia mais, Senhor, que nos aproximemos de Ti, Senhor. Muito obrigada, grande Deus. Não merecemos tamanho amor, mas te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Então vamos comer juntos do pão. E beber juntos do cálice. Glória a Deus. Que momento gostoso. Que momento maravilhoso. Muito bom. Querido Pai eterno Deus, mais uma vez nós queremos louvar, bendizer o Teu nome. Ó Deus, muito obrigado porque podemos te chamar de Pai. És o nosso Pai que cuida de nós, que supre nossas necessidades. Nada, Senhor, tem faltado. Obrigado por teres preservado a nossa vida, Senhor. A vida de cada membro da Tua igreja. Continua, Senhor, abençoando, livrando de todo mal. Perdoa quando muitas vezes nós, quem sabe, duvidamos, quando às vezes não depositamos nossa plena confiança no Senhor. Quando às vezes achamos que temos que resolver as coisas da nossa maneira. Quando às vezes depositamos a nossa confiança, quem sabe, no dinheiro e em bens materiais. Perdoa, Senhor. E ajuda-nos, a Deus, a cada dia esperar e confiar no Senhor, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Vou terminar com o último versículo que Paulo escreve aos Filipenses. O versículo 23 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Amém? Vão na paz.